Então vamos lá. Nós vimos isso aqui semana passada, como que era o esquema que o autor fez. A questão do esgoto, do recinto inferior, onde nós cultivamos tudo que não presta. É lá que estão os ratos, lá que estão as baratas, barata voadora, aquelas grandonas também, tem de tudo, né? Lixo, né? Então, o Flá falando, vocês têm que ouvir. Então, vamos lá. O que nós passamos a ter quando Adão caiu? Ele passou a ter o quê? Uma imagem corrompida. Antes, como que era a imagem? Era a imagem segundo aquele que o criou, né? Era a imagem, façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Então, o pecado, esse desgraçado, que gera morte, que está te empurrando para a morte, mas ele promete outra coisa, ele deformou a imagem. Aí o que levou? Nasceu em nós mais paixão pelo ego. E nós vimos lá que a nossa atitude é: dê-me o que eu preciso, não é o que eu necessito, é o que eu preciso. Tem gente que foca tanto nisso, só vive do que precisa, não do que necessita. Tem tanto sapato, tem tanta roupa, tem tanta... Um dia desse nós vamos fazer um negócio aqui nos Amigos de Fé para a gente levantar um recurso. Você vai trazer para cá só o que você não usa, para doar. Nós vamos vender bem baratinho para a gente levantar um recurso. Mas você vai se assustar com o tanto de coisa que você tem lá, que o ego segura e que pode ser útil na vida de alguém. Ele fala também que os recursos, ou a carne corrompida, mais paixão pelo controle. Eu vou fazer acontecer, é do meu jeito, eu me volto contra Deus. Quem está indo nos grupos de quinta-feira, de cada time, nós estamos estudando Salmo 1. Nós vemos lá 3 tipos de pecadores, né? E lá nós vemos a consequência de cada um deles, que é uma piora, vai piorando, não vai melhorando, né? O ímpio e o justo. Nós vemos 2 tipos de homem lá. E assim, à medida que a gente vai se afastando de Deus, um dos pontos do ímpio é que eu sou o meu próprio Deus. Eu escolho, eu decido, eu faço do meu jeito. A outra é a experiência da vida corrompida. Passamos até experiências que destroem muitas vezes os nossos valores, o nosso caráter, ou que destroem até mesmo a nossa segurança. Nós passamos a ter medo, nós passamos a nos relacionar mal, né? Porque nós não ressignificamos. Então, mais paixão por definir. Agora eu não vou mais cair nesse erro, eu não vou mais casar, eu não vou mais me envolver com homem, eu não vou mais me envolver com mulher. Eu já ouvi várias situações dessas, porque a minha mãe casou mal, o meu pai batia nela e tal, fulano foi traído, então também ele começa a criar um próprio estilo de vida, né? E aí ele diz o que é vida e o que é morte. Cria o seu próprio Deus. E por último, a corrupção da lei, isso. A corrupção da lei de Deus. E aí a gente vai ter mais paixão por realizar. Eu vou conquistar, eu vivi isso aí quase tudo. Eu quero conquistar. Então, eu vou tentar ser bom, mas porque o Senhor não me deixa fazer o que eu quero, se Ele é tão bom assim. Então, essa mensagem está sendo pregada hoje, está sendo ensinada hoje. Deus, Ele é bonzinho. Ou seja, ele é tão bonzinho que Ele corrompeu o próprio caráter dele para te agradar. Estão ligados ou não? Entende? Então, isso é um grande erro. E Paulo chama isso de ensino de demônios. Onde o que é certo, que dizem, né, como fala lá em Isaías, que o amargo é doce. Todo mundo tem que acreditar que o amargo é doce. Que a mentira é a verdade. Que a injustiça é o correto. Vocês estão vendo isso? Está acontecendo isso? Tá não, né? Falta de Deus. Se você ler Jeremias, eu quero até indicar um livro. Quem gosta de ler, anote aí. Leia o livro Morte na Cidade. Francis Schaeffer. Ele faz um estudo lá em Jeremias e em Romanos, quando diz que Deus, quando o povo rejeitou, ele virou as costas para esse povo. E
eles foram entregues à sua própria sorte, inclusive sexualmente falando, ele fala lá em Romanos, né? Indo de mal a pior, desonrando os seus corpos entre si, e você está vendo isso o tempo todo. E nós precisamos, então, acessar através da fé e da obediência. Pode passar agora para o normal aí. Aquilo que Deus realmente quer para nós. E eu estou falando um pouquinho mais sobre isso agora, amados, porque realmente eu fiquei um pouco preocupado com algumas colocações do autor de haver um entendimento dúbio. Ele é um psicólogo. Um cara que eu já usei vários livros dele, Silêncio de Adão, Casamento de Verdade e tal, mas eu sempre leio, eu não concordo com tudo, porque se tiver alguma coisa na palavra eu vou lá, eu sempre digo assim, onde é que está o princípio na palavra? Acha o princípio e anota lá do lado. Hebreus X fala isso. Nós crentes, cristãos e não pós-cristãos, o Schaeffer fala que nós vivemos uma comunidade pós-cristã. Nós estamos criando o nosso próprio jeito de crer. Então, esse caminhar com Deus, esse passo a mais de adentrar a um recinto superior, requer morte de pecado. Veja, eu queria que você entendesse que o pecado ele é como se ele é um ser, ele é algo existente. Ele se demonstra de várias formas. E ele tem só um objetivo. Qual é? Morte. É morte. É por isso que nós não podemos tratar o pecado como um aliado. Não, pastor, mas o cara, ele caiu, a menina era muito bonita. Qualquer um pode cair. A Bíblia diz, cuidado o que está em pé para não cair. Mas o melhor é não cair, hein? É fazer como José, vaza, corre. Ou alguém acha aqui que é possível, alguém tem uma poça de lama aqui, se jogar nessa poça de lama e não se sujar. Impossível, ele vai se sujar, vai ter consequência daquele ato. Então o ideal é não cair na poça de lama, é se desviar dela. Eu gosto muito desse texto de Paulo, Gálatas 2:20, que diz, eu já estou crucificado com Cristo. Vamos ler junto, bem forte? Eu já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou mesmo por mim. Gálatas 2:20. Memoriza essa palavra. Você também foi crucificado com Cristo. Você também. Cristo te deu a vida que o pecado ia roubar de você. O pecado ia te tirar a vida. Ele ia te levar para a morte. E ele deu vida. Paulo fala exatamente. E ele nos deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Será que as pessoas conseguem ver em nós que que eu faço parte de uma comunidade em que Cristo realmente é o exemplo, ele realmente é o padrão, ele realmente é o referencial, né? Cristo é a base, Cristo é o fundamento. Ele tem que ser o meu fundamento, o seu fundamento, senão não vai ter recinto superior. Mas no dia que você entregou a sua vida para ele, a palavra diz que ele veio viver em você. Por isso que Paulo fala que não viva mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu estou vivendo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Eu vivo pelo modelo dele, pelo exemplo dele. E foi esse mesmo Paulo que disse que sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, é sempre importante, querido, que nós vejamos quem é o nosso padrão. Que realmente qual é o nível de influência que Cristo tem sobre a nossa vida. Que tipo de mudança as pessoas veem em nós porque nós andamos com Ele. Passa mais um.
Esse versículo aí, 1 Coríntios 3,11, diz: pois ninguém pode lançar um outro alicerce, além daquele que já foi posto, isto é, Jesus Cristo. Eu como lidei sempre muito com empresário, era muito comum os caras terem na linguagem dele palavrão. Caramba, isso aí é do... pontinho, pontinho. Sério? É... pontinho, pontinho. E às vezes eu via pessoas que eram cristãs como eu, que falavam igual ele lá. Dali eu eliminei uma coisa da minha vida, Eu não acho que você ou eu temos vida secular. O cristão não tem vida secular, na minha opinião. O negócio de vida secular não existe. O cristão não. Você é um cristão. E você tem que ser um cristão bem relevante, bem importante lá no meio dos incrédulos. É lá que o testemunho vai rolar. Não é? É lá que você alcança outros pelo seu nível de influência, por ter sido influenciado por Cristo. Não é? Então veja, Cristo, Deus, ele é o fundamento de Jesus. Ele fala: eu faço tudo o que eu vejo o Pai fazer. Eu falo tudo o que eu ouço o Pai falar. Quem é o fundamento de Jesus? O Pai. Quem deve ser... Aí, Jesus, ele é o fundamento, ou seja, a base da igreja e dos homens. Então, nós devemos observar como ele faria. Tem o princípio lá, e nós devemos agir igual. Veja, uma das coisas muito difíceis nessa comunidade cristã é aquilo ali, o dialogar. É o falar. Então, queridos, uma das coisas difíceis na comunidade espiritual, é nós conversarmos. E teve um momento que eu conversei com essa pessoa, de cara, você sabe que o que você fala não edifica? A Bíblia diz que nós podemos falar tudo, mas se não edifica, é o princípio. Domingo, isso não edifica, cara. Fala para quem está aí contigo aí, bicho, isso não edifica. Cara, isso não edifica. Aquilo que destrói a tua alma, aquilo que atrapalha a tua vida, não agrada a Deus, não edifica. Basta dizer isso. Basta dizer isso porque um crente, que Cristo vive nele, o Espírito vai falar na hora. Cara, isso não edifica. Você vem falar, vamos falar de outra coisa, dá um sorriso assim para ele, né? E ele vai aprender que aquele não é um comportamento, às vezes é um histórico que a pessoa traz. Por isso que eu digo, o pecado tem que ser, sabe o quê? Confrontado. Fala aí, confrontado. Confrontado. Não é o pecador, o pecado tem que ser confrontado. Quando Jesus confrontou Pedro, ele não queria matar Pedro, ele queria que o pecado não matasse Pedro. Por isso que a gente não pode dar mole para o pecado. A gente tem que chegar junto. Provérbios 12:18 diz que há palavras que ferem como espada. Mas há palavras também que levam cura. Aí a gente tem que escolher qual que a gente quer ser. Um cara que quando chega falando mal dos outros, ou ele vai trazer cura. O diálogo é muito importante na comunidade, porque ele vai gerar confiança ou desconfiança, estão ligados ou não? E nós precisamos ter um ambiente seguro para que nós possamos confessar as nossas faltas, as nossas falhas uns aos outros, e assim podermos ser curados, como fala Tiago. Pode passar lá, gente. Passa mais. Então veja só, como eu falei, o pecado ele deve ser confrontado. O homem de Deus, ele se incomoda quando ele está vivendo experiência de pecado. Uma coisa muito interessante que falam por aí, especialmente os psicólogos, os terapeutas. Gente, eu estudei muito sobre isso. Fiz vários cursos. Não para ganhar dinheiro, eu queria usar no meu ministério. Mas quando eu descobri o poder da palavra no aconselhamento, tem até alguns que estão estudando conosco aqui, né? Quem está estudando conosco aqui? Tem aula amanhã, hein, gente boa? Né?
Então, nós começamos a ver que realmente o Senhor sabe como consertar a nossa vida. Mas não tem jeito, Domingos. Se não confrontar o pecado vence. Ele precisa ser confrontado. Então, alguns dizem assim, não, mas eu estou sentindo no meu coração, eu estou sentindo no meu coração, eu estou apaixonado por você, o cara é casado, às vezes ele está apaixonado até pelo colega dele. Você acha que isso é de Deus? A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem e terrivelmente perverso. Uma época eu estava aconselhando um homem de 60 e poucos anos, e ele confessou, Deus nos deu graça, e disse, pastor, eu tenho sentido atração por homem. Você imagina o cara com 60 e poucos anos? Então ali tem uma pergunta e a resposta ao mesmo tempo, né? Qual é a única coisa que pode nos separar de Deus? Não é separar do amor de Deus, tá? Que separar de Deus. A única coisa que pode nos separar de Deus, o que é? É o pecado. Por isso que Jesus veio para desfazer isso, para que nós pudéssemos ser resgatados, né? Ele encravou na cruz a dívida que era contra nós. Então, o pecado ele não terá mais domínio sobre vós. Paulo fala, porque você não está mais debaixo da lei, e sim da graça. Mas, pastor, mas eu tenho essas vontades. Mas olha, se você sabe o que é obediência, entre nós aqui, vamos falar um negócio aqui. Eu vou pedir para apagar a luz, vai ficar estranho, né? Mas será que José não ficou afim em algum momento de pegar aquela mulher, não? O que vocês acham? A mulher devia ser cheirosa, bonita, corpão, toda organizada. Hã? E por que ele não pegou, então? A dona estava dando em cima dele, e foi muito tempo, pelo que eu entendi ali no texto. Não diz quanto tempo foi, Jean, mas foi muito tempo. Por que ele não pegou, então? Hã? Temor que ele tinha a Deus. Por causa da força da obediência, o temor a Deus, que arrastava ele para obedecer. Ele conseguia calcular, Marquinho, em segundos, e disse assim, se eu deitar com ela, eu morro. E era verdade. Passa. Então, preste atenção, nós vamos sempre, gente, Deus quando ele criou o homem, ele deu liberdade. Ele disse, você pode comer tudo que está aí, fica à vontade. Mas aquelas ali não pode. Porque no dia que comer, vocês vão morrer. Se um dia vocês comerem, vocês vão morrer. Então, de quem era a escolha? De comer ou não? De Deus ou do homem? Do homem, perfeito. Do homem. E hoje o Senhor diz assim, olha, se você pode fazer o que quiser na vida, mas se você não aceitar meu filho como Senhor e Salvador, você vai para o inferno. A escolha de quem? Do homem ou de Deus? Do homem. E o que é que o homem acaba escolhendo? Muitos homens. Por causa que Cristo ainda não vive nele. Então, meus amigos, meus queridos, se você não confrontar o pecado, e começa com a confissão, não há cura. Você pode estar falhando, estar errando, eu já falei, já errei muitas vezes. E aquilo que você foi liberto, seja da pornografia, do sexo, da droga, de coisas que te dominavam, que você eram teus deuses, eu digo sempre, é vigiar o resto da vida. E aí quando você entrega e é transformado, Deus começa a te usar como instrumento na mão dele para resgatar outros. Estão ligados ou não? Enquanto você não está liberto, você vive uma vida de recorrência. Iniquidade, pecado sobre pecado. Então olha só, esse texto aí eu dei uma melhorada, mas é do autor. Diz assim, nós não apenas celebramos juntos o perdão, mas o fato de ter deixado de praticar o pecado que impedia de viver no recinto superior. Hoje tem um negócio aí do tal do pecado sociabilizado, né? Então é assim, eu sou pastor, aí a minha mulher já está velha, digamos, não é o caso, e lá em casa todo mundo é novo, né? Mas aí eu acho uma mulher muito mais nova, e aí eu deixo aquela mulher, ainda digo que, como eu já ouvi um falar aí, né, que fez isso, e ele disse que o que Deus juntou não separa o homem. Só que aquele casamento que ele não queria mais, não era Deus que tinha juntado. Era esse novo, agora que era Deus. O anterior já não era. Né? Então, olha como nasce um pecado sociabilizado. Aí esse aqui também que é pastor, está meio assim com a mulher dele. Viu, poxa, mas o pastor que é tão famoso fez. Eu vou seguir essa métrica.
Eu acho que eu vou trocar também, eu vou pecar. Eu dei aqui um exemplo até meio pesado, meio forte, mas tem acontecido muito isso. E tu sabes qual é o único poder que tem de acabar um casamento? Segundo a lei de Deus? O que é? Só a morte. O divórcio é um convite à morte, espiritualmente falando. É até que a morte separe. Então, nós precisamos amar o pecador, mas não dar mole para o pecado. O pecado tem que ser denunciado. Eu faço isso comigo o tempo todo. Se eu faço algo que não agradou a Deus, eu digo, Senhor, eu pequei contra ti. Eu denuncio rápido, a mim mesmo, e peço perdão. Talvez alguns vão dizer, esse cara é doido, ele é muito radical. Esse pastor é radical. Você sabe, gente boa, que não tem como você ser bonzinho com o pecado, você tem que ser radical. Não dá para... É possível jorrar água doce e amarga da mesma fonte? Você tem que... O que o Senhor disse? Né? O que ele odeia, ele abomina, ele vomita? É o morno, né? É o cara que fica em cima do muro, não é quente nem frio. Então, o nosso desejo é resgatar o pecador. Eu sempre penso que Jesus, ele nunca forçou ninguém, Flavinho, a andar com ele. Ele nunca forçou ninguém. Inclusive, teve vários caras que ele enfrentou assim, tete a tete. Vocês podem até me ajudar. Ele enfrentou Pedro em vários momentos, né? Mas teve muitas coisas que o Espírito revelou por Pedro. Ele enfrentou, me ajuda aí, aquele cara que não acreditava muito nas coisas, como é o nome dele? Só se eu ver. Hã? Tomé. Né? Quem mais? Tomé, ele disse, ei Tomé, eu cheguei, olha aqui. Pega aqui no meu lado. Ele podia ter dito, pô, o Tomé estava talvez estava meio triste, eu não vou confrontar ele não. Ele disse, Tomé, não seja incrédulo, Tomé. Seja o quê? Crente. Ele confrontou o Tomé. Ele confrontou aqueles dois irmãos que foram lá com a mãe deles. Disse, Senhor, nós queremos uma coisa. Fala, meu filho, o que você quer? Não, é o seguinte, eu quero que o meu irmão, quando o teu trono for estabelecido, o meu irmão fique do lado direito e eu fico do outro lado do Senhor. Dá para a gente arrumar essas duas vagas aí para nós, quando o Senhor virar rei? Ele disse, vocês podem tomar o mesmo cálice que eu? Ah, claro, nós podemos. E aí ele disse, do cálice vocês vão tomar. Mas a função e a posição é o Pai que determina. Eles tomaram do cálice. Passaram pelo mesmo sofrimento. Então foram várias situações que Jesus confrontou o pecado. Por que ele confrontou o pecado? Porque senão o pecado ia fazer o que com o cara? Fala aí, Flávio. Matar. Você quer que seu amigo morra? Estão ligados ou não? Então, o recinto superior vem de onde? Vem de dentro para fora. Então, quem está fazendo o devocional conosco, o devocional anterior, o autor usava essa frase aí do latim, corandel. Vocês lembram? Quem lembra? Corandel. Né, que significa você está prostrado diante de Deus. É claro, você tem que andar o tempo todo prostrado diante de Deus. Não necessariamente fisicamente falando prostrado, andando assim. Senão o pessoal vai dizer que você está com problema na coluna, ou que você ficou meio maluco. Né? Mas você está ali sempre submisso. Corandel. Você está sempre debaixo da autoridade de Deus. Então, isso aí, Charles, não vem pelo intelecto. Eu era um cara, meus amados, que quando eu estudei em escola adventista, eu estudava teologia só para discutir com os pastores, com os professores. Falar para você que não divulga não. Pensa num cara leso. Era eu. Estou falando. Porque aquilo não levava a nada, não agregava a nada. Eu não estou dizendo para você não ler, não estudar. Pelo contrário, eu sou um estimulador de estudo. Eu estou desenvolvendo um centro de estudos bíblicos e teológicos aqui em Manaus. Estamos procurando um lugar e pedindo a Deus que mostre os recursos para a gente dar os passos. Porque eu quero trabalhar o ensino da palavra bíblica, do ensino bíblico, teologia bíblica. A palavra no centro.
Entendem, gente? Então essa mudança, a palavra, ela é viva. Hebreus diz que ela é viva e eficaz. Ela tem eficácia, ela funciona. E ela vai penetrar no mais profundo do homem. O cara diz, não, mas eu senti no coração que eu tinha que sair com aquela mulher, eu não controlei. Aí se você não coloca a palavra diz, isso é adultério, você não pode fazer. Você vai dizer que é uma fraqueza. Ruim é quando o cara tem fraqueza com a sua mulher, né? Ou a sua mulher tem fraqueza com... Você já parou para pensar nisso? Não tem. Eu sempre brinco, né, que se nós estivéssemos hoje aqui, imagina, será que a gente ia chamar para a nossa igreja? Só um exemplo, né? Ah, chegou em Manaus João Batista, com aquelas roupas dele, tudo esse cabelo, tudo entrançado, comedor de gafanhoto. Cara, e o pior é que ele chegava e olhava para o cara e dizia assim, seu pecador, deixa isso, deixa aquilo outro. Ninguém ia querer, não. Esse cara fala muita verdade, e a verdade dele fere. Mas essa verdade liberta e cura, e não deixa você morrer. Que é o que o pecado quer fazer. Estão ligados ou não? Então, quando Cristo vive em nós, vive de fato em nós, nós passamos a mostrar que realmente funciona a verdade de Deus. Né, Luciana? Que nós não estamos aqui feito leso, perdendo tempo. Olha aquele bando de crente, bobão, lá no culto, cantando, Cristo vive em mim. E à medida que nós vamos ver essa transformação, Jean, acontecendo, a gente vai ter o quê? Segurança. A gente vai se firmando na verdade. E aí, cara, quando tu chegar num nível, nesse recinto superior que ele chama assim, que na verdade são os frutos do Espírito, porque o Espírito vai fluindo em você. Você vai ser diferente. Como dizia, eu acho que era Agostinho que dizia, que pregue o Evangelho sempre. E quando necessário, fale alguma coisa. Como assim? É o seu exemplo que prega mais do que as suas palavras. Pode passar, meu príncipe. Estão ligados ou não? Então veja só, como alguns têm o livro e podem ler, eu queria trazer um entendimento um pouco mais profundo da prática, da morte e da vida que nós enfrentamos dia a dia. Veja, a mobília do recinto superior, ou os frutos do Espírito, realmente existe. E aí, aquele versículo eu quero ler de novo com você, bem bonito, vamos lá. Já estou vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, viva na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém. Se Cristo vive em você, vai ser natural ver Cristo em ti. Porque vive em você, pode passar aí, querido. Vamos lá, gente boa. Vai ser natural. Cristo ser visto através de você nos seus atos, no seu trabalho, na sua casa. Um dia, o Domingos, esse jovem aí, falou para mim alguma coisa. Eu acho que alguém falou para ele o quanto ele tinha mudado. E era alguém de perto, acho que alguém da família, era alguém do trabalho. Esse é o testemunho. Veja, pode passar aí. O mundo todo, espiritualmente falando, está baseado em dois procedimentos, né, de dois homens. O primeiro homem foi o Adão. Quem conhece Adão? Estão ligados ou não? Adão, gente boa, né? Adão era um cara muito inteligente. Eu acho que foi o homem que talvez experimentou o máximo de inteligência de um ser criado, foi Adão. As missões que ele recebeu de Deus era para pudéssemos falar hoje, era um supercomputador. As tarefas que ele tinha. Eu estava um dia desse num local, tomando um café, e lá tinha uma TV passando vários animais. Eu fiquei olhando, e aí, vocês acham, a zebra não parece um cavalo? O que mais que parece um cavalo que não é cavalo, no mundo animal?
O burro, né? A mu... Mas uma coisa, Domingo, que eu achei muito engraçado e interessante foi quando começou a aparecer os animais de chifre. Tinha uns animais que tinha o chifre subia assim e tinha 3 pontas. Tinha outro que o chifre era meio enrolado assim. Eu digo, gente, como foi que Adão deu o nome desses caras tudo? E cada uma característica diferente. É. Então, a humanidade ela vai caminhar baseado nesses 2 homens. Primeiro, o Adão, que ele representa o homem que caiu. Quem gosta de andar com Adão? Só nós 2 mesmo. Teve alguém que levantou a mão ali. Então, Adão, ele foi um homem que falhou. E Jesus veio para ser o segundo Adão. Paulo chamou assim. O Adão que não falhou. Inclusive, o Jesus, ele cumpriu a lei e os profetas. Né? Eu até coloquei uma frase de um amigo meu aí que eu achei muito legal. Ele diz assim, é dele essa frase. A humanidade é representada diante de Deus por apenas 2 homens, Adão ou Jesus. Qual te representa? Claro, Jesus, né? É só assim com Jesus, né? O cara fala. Você está unido a Adão em sua queda ou a Jesus em sua ressurreição? Então, essa ideia dos recintos que ele representa aí, olha, como eu disse ainda há pouco, na verdade, no meu entendimento, as mobílias, ela deve representar o caráter de Cristo, os frutos do Espírito fluindo na nossa vida. E aí o autor fala de 2 alianças. Ele faz uns negócios lá que se você não prestar atenção, as pessoas podem ter um mau entendimento até corrompido da verdade de Deus. Então, o Adão, ele falhou. Por que ele falhou, Tiago? Por que ele falhou, Domingos? Ele falhou porque ele não se submeteu à ordem. E quando ele fez isso, ele desobedeceu. Cara, tu pode prestar atenção aí, vocês são mais antigos do que eu. Quando você não se submete à ordem de Deus, você fica vulnerável. Você fica vulnerável se você não se submete ao princípio, à ordem de Deus. E foi o que aconteceu para Adão, porque a história da serpente não tinha pé nem cabeça, cara. Não tinha nada a ver com aquilo que o pai tinha falado para eles. É verdade que você não pode comer de nenhuma fruta? Deus nunca falou isso para ele, pelo contrário. Eles, não, nós podemos comer sim, só não podemos comer daquela que está lá no meio do jardim. Porque se dela nós comemos, nós vamos morrer. Morrer, sabe o que é? Se vocês comerem, vocês vão ficar iguais a ele, conhecedores do bem e do mal. É igual um cara que eu estava vendendo um negócio, eu sempre falo para o meu filho com relação a alguns negócios, eu digo, meu príncipe, primeiro desconfie, o mundo jaz no maligno, o mundo mente. E eu digo assim, confiança ninguém te dá e nem se compra. Confiança você conquista. Ela vem com experiências. Então, desconfie. E o cara disse assim, eu quero esse produto para mim. E eu disse para alguém, quem é esse cara? Eu não conheço ele. Ele não tem crédito comigo. Ele não tem confiança. E aí a pessoa foi investigar quem era a pessoa. A empresa dele tinha 5 meses e 11 dias. O contrato social dele era, Charles que manja disse, era um MEI com R$1.000 no contrato social. E ele queria comprar um bem, talvez 100 vezes mais do que, ou 10 vezes mais que o contrato social dele, sei lá quantas vezes mais. E o que eu vi ali? Isso não é de Deus. Aí você vira mais crente, né? E aí sai com frase de efeito, né? Isso não é de Deus. Você não precisa de Deus, não. Você não precisa de Deus para isso. Você já está vendo que aquilo ali não pode avançar. É o discernimento que Deus nos dá. Se Adão tivesse
ouvido a voz de Deus, ele dizia, ei, tá ficando doido, é? Ele não falou nada disso e cai fora daqui. O que vale é a palavra dele, não é a sua. Porque ali estavam duas palavras, estão ligados ou não? Ali estava a palavra de Deus e a palavra da serpente. O coração ambicionou, desejou a fruta porque eles queriam ser igual a Deus. Então Adão representa esse cara aí que desobedece. Cristo representa o homem que Deus deseja que nós nos tornemos. O que Jesus era? Ele era o quê? Submisso. Fala aí, submisso. Submisso. Submisso tem a ver com aquilo que quem te deu a missão. Submisso. Propósito, a missão. Né? E ele era obediente, fiel, leal ao Pai em tudo. Esse foi Jesus. E aí, Jesus cumpriu toda a velha aliança, que é o quê? A lei de Moisés. Pode passar aí, nós vamos já concluir. Está bem dentro do nosso tempo, vamos terminar dentro do nosso tempo. Veja, mas como foi que começou esse negócio de aliança? Começou com quem? Com Abraão, lá em Gênesis 17. Né? E quando ele circuncidou Abraão, ele circuncidou no mais íntimo do homem. O que significava isso? Que nós somos chamados para um compromisso íntimo com Deus. Um compromisso pessoal no mais íntimo nosso. É uma aliança. E Jesus honrou essa aliança. Então, ele cumpre a lei de Moisés, vem como cordeiro, para poder pagar o pecado que eu e você não conseguiríamos. Volta mais um aí, volta aí. Né? E aí ele cria o quê? Uma reconciliação nossa com Deus. Agora nós podemos falar direto com Ele. Nós podemos falar direto com Deus. Você já se deu conta disso? Ontem eu estava bem preocupado com algumas coisas que eu tinha que orar com pessoas. E eu não estava conseguindo dormir. E quando acontece isso, eu tenho que ir para Deus. Senhor, eu preciso conversar contigo. E eu fui para o meu lugar. Fiquei lá até umas 2, quase 3 horas da manhã, chorando e falando para ele aquelas coisas. Sabe por quê, amados? Porque eu tenho acesso a ele. Você tem acesso a ele? Quem tem acesso a ele? Mas você usa o acesso superior. Você vai até o Pai. Você abre o seu coração a ele. Você conta para ele o que te incomoda. É seu Pai. Ele já sabe tudo mesmo. Pode passar. E amados, o Senhor Jesus nos deu, através dessa nova aliança, novas formas de nos relacionar. Aí é que está. Aí é que está o nó, gente boa. João, aí que está o nó. Porque aí todo mundo quer ser bonzinho, acha que Deus é bonzinho. Deus não se corrompe. Essa mensagem não é bíblica. O senhor está sendo radical? Não, cara. É só tu obedecer que vai dar certo. O novo modelo de Jesus não deu certo com ele. Ele inaugurou o novo e vivo caminho. Então aí o autor escreve aí, ó, a chave, a comunidade espiritual é uma comunidade da nova aliança. Desse novo relacionamento que eu vou lá com meu pai e fico chorando na presença dele até de madrugada. E saio de lá renovado. As pessoas dessa comunidade estão em jornada com Jesus rumo ao céu. Elas se relacionam umas com as outras com base no exemplo de servir ensinado por Jesus. Exemplo de se dar. Se você tiver uma oportunidade, dê primeiro. Faça primeiro, se antecipe. Foi o que Jesus fez. Ele veio primeiro, ele morreu primeiro, ele amou a todos e depois ele falou para eles, façam o mesmo. Pode passar, meu irmão, a gente chegar na conclusão. E aí tem esses gráficos que estão no livro. Ele fala que quando nós começamos a nos preparar para ter adentrar na nova aliança, ou quando nós adentramos na nova aliança, ele coloca 4 provisões da nova aliança e 4 móveis do recinto superior. A provisão da pureza, ela vai gerar paixão por adorar.
Eu vou ler aqui para vocês. Veja o que ele fez por mim, que eu jamais poderia fazer por mim mesmo. Estou purificado, perdoado, alvo como a neve, glorificado seja Deus, pois grandes coisas ele fez. Então, eu já não sou mais aquele cara que vivo no esgoto. Ninguém segura na mão de um homem íntegro, só se for por injustiça. Mas ninguém vai te acusar. O 2, a nova identidade. Isso é fantástico. Paixão por confiar. Agora sou uma pessoa sólida. Ou uma pessoa sólida, ele usa esse conceito no livro, é uma pessoa que dominou os ídolos. Os ídolos não têm mais domínio sobre ela. Né? E aí ele diz que sólida, mas não mais um fantasma. Aquilo que sou sobrevive a todo trauma. Posso ter sofrido violência, mas não sou uma vítima da violência. Sou um filho amado de Deus que sofreu terrível violência. Posso confiar naquele cujo nome eu ostento. Ele é meu Pai. Vou pedir para o Flá ler o Nova Inclinação. Agora, paixão por crescer, né? Sonhos despedaçados, sonhos realizados. Nenhum dos dois é a meta final. Nenhum dos dois define se vivo ou morro. Estou vivo e quero crescer. Tudo o que cruza meu caminho me fornece uma oportunidade sob medida para fazer o que eu sou mais inclinado a fazer, desfrutar de Deus e tornar-me mais semelhante ao seu Filho. Agora eu quero só dar um ponto aqui, amados. Sei que eu estou dando 2 capítulos hoje, mas eu preciso dar isso para você. Cara, quando o Tiago fala, tende por motivo de grande alegria quando passarem por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, possui perseverança. E olha só o que ele diz aqui no versículo 4. Eu estou falando Tiago 1, 2, 3, agora o 3. Pois sabe que quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. É necessário que ela cresça. Ela quem? A fé. A sua fé só vai crescer na prova, gente boa. Não é no conforto. Pois quando estiverem plenamente desenvolvida, o que é a sua fé? Vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Ou seja, o ponto crescer aí, ele tem a ver, Charlie, com provas. As provas fazem a gente crescer, não fuja delas. Agora, eu vou pedir para o Renatinho ler o Novo Poder. Paixão por obedecer. Não só quero obedecer, mas posso obedecer. Minha tarefa é andar no Espírito, abrir espaço em meu coração para que ele haja livremente. Muito bem. Passa o próximo aí, gente boa. Isso tudo está no livro, eu estou só passando aqui para aqueles que não têm livro. Então ele coloca assim, uma pessoa tem um problema e está em dificuldade. Problema sem sentido, dificuldade visível. Problemas, sentido, dificuldade de vida. Um amigo espiritual percebe a dificuldade, imediatamente tem a visão do que o Espírito poderia fazer na vida dessa pessoa. Desse lado aqui está a dinâmica da carne. Olha o que é que a carne faz, a dinâmica da carne. Então, a visão do que poderia ser, o Espírito vai te mostrar. Presta bem atenção, esse esquema é bem legal. Nessa linha do meio, esse amigo sabe que a batalha é real. Por trás do problema, o recinto inferior destila seu veneno. As serpentes da dinâmica da carne rastejam por todo canto. Aí aqui está pessoas sob a lei que só, vamos dizer, a lei que te faz saber o que é o pecado. A lei do pecado e da morte. A lei, o pecado que vai te levar para a morte. Como eu falei bastante hoje aqui. O pecado vai te levar para onde? Para a morte. E aí vem a dinâmica da carne, que é mais paixão pela pressão, paixão por definir, paixão por controle, paixão pelo ego. O próximo, que aí é o último para a gente encerrar. Pode passar, queridão. Aí aqui está, novamente, identificar para odiar ou abandonar. Aí a pessoa pega o problema do outro, ela é uma pessoa que está na carne e ela vai identificar para odiar ou abandonar. Ela não vai ser útil nas mãos de Deus para curar essa pessoa.
Enquanto que o outro aqui, identificar para nutrir e libertar. São as pessoas que estão na nova aliança. A dinâmica do Espírito, paixão por obedecer, paixão por crescer, paixão por confiar e paixão pelo adorar, né? Essa é a visão daquele que vive dentro do novo ambiente, na presença do Senhor, né? Que seria esse espaço, esse recinto superior. Amados, eu sei que o conteúdo é denso, mas eu sei também que em algum momento o Senhor falou com cada um de nós.